Fala pessoal, mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo muito importante, muito interessante. Vamos falar sobre a reconstrução do templo em Jerusalém, ou seja, o terceiro templo e consequentemente a volta de Jesus, né? Vamos abordar esse assunto bem interessante aqui. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a você que dê like nesse vídeo, que é muito importante, ajuda o canal, porque o YouTube vai reconhecer que o conteúdo é importante e vai recomendar para mais pessoas. Então deixa o like aí, senta o dedo no like. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, que é muito importante. Vamos crescer, vamos chegar na meta de 100 mil inscritos, ok? Ative o sininho das notificações para vídeos posteriores, deixe seu comentário e tudo mais. E também está aparecendo aí uma forma de ajudar o meu canal, né, que é o meu Pix, e-mail cristãorodrigocaldes@gmail.com. Você contribuindo com qualquer quantia, você estará ajudando o meu canal com mais conteúdos, com essas questões aqui que eu tô, o fone novo, vai ajudando a melhorar a forma de fazer o vídeo, a melhorar o canal, alimentar os meus gatos, enfim, vai me ajudar de muitas formas. Se você contribuir com qualquer quantia, o Pix está aí, o QR Code também. Por favor, se propôs no seu, o que propôs no seu coração, você pode contribuir, que estará me ajudando, ok? Então, dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, meus irmãos, vamos falar aqui sobre a construção ou reconstrução do Templo de Jerusalém, porque é muito importante para a escatologia, é muito importante. Eu não diria que é um dos sinais da volta de Jesus, né? Mas é consequência da volta de Jesus, é consequência do que pode acontecer no final dos tempos, né? A gente tem algumas dicas, a gente tem algumas informações, porque algumas pessoas pensam e imaginam que o templo será reconstruído, ok? Mas dois erros que as pessoas cometem, ao meu ver, sobre esse assunto. O primeiro erro é dizer que o templo que está lá no profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 27 e 28, que vai dizer: a minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. As pessoas acham que o terceiro templo está profetizado aqui, mas não. Aqui está profetizado a Nova Jerusalém, ok? Que está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, versículo 3. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então esse aqui é o primeiro erro que eu acho que eles cometem, que é confundir essa profecia de Ezequiel com o terceiro templo. Tá? Não tem nada a ver. Aqui está sendo profetizado a Nova Jerusalém, o reino que é a noiva de Cristo. Okay? No vídeo anterior a gente falou sobre isso, a noiva de Cristo, que é a Nova Jerusalém. Tá? E o segundo erro, Rodrigo, qual que é o segundo erro? O segundo erro é achar que... então tá, se aqui está profetizando a Nova Jerusalém, o templo não será reconstruído? Não, o templo ele vai ser reconstruído por algumas dicas que a própria Bíblia nos dá. Por exemplo, no profeta Daniel, a gente vai ter que o anticristo ele vai entrar no templo e se declarar a Deus, profanar o templo. E ele não faria isso na Nova Jerusalém. Então tem que ser no templo de Israel que seria reconstruído, até porque em 70 depois de Cristo o templo foi destruído. Foi destruído pelo povo árabe, que foi recrutado para serem soldados do Império Romano, entendeu? Então foi destruído em 70 depois de Cristo. Como o Apocalipse de João ele foi escrito entre 90 e 100 depois de Cristo, então, e João ali e no capítulo 11, ele vai falar também de um tabernáculo, ele vai falar também de um santuário, e Daniel fala que o anticristo ele vai profanar no templo, e o Apocalipse, e Daniel está falando do anticristo depois dos 7 impérios, né, e os 10 chifres ou os 10 dedos da estátua,
que ainda não aconteceram, que ainda não chegou aos 10 dedos da estátua e nem os 10 chifres, e muito menos o anticristo, porque o Apocalipse, ele descreve, o livro de Apocalipse, ele descreve os últimos 3 anos e meio do tempo determinado, que é a última semana do profeta Daniel, ok? Que seriam aí os fins dos dias, digamos assim, o tempo determinado. Então, se você pegar dos selos, das aberturas dos selos até o final de Apocalipse, 3 anos e meio. Não tem durante a história preterismo, durante a história coisa do tipo, não. É tudo no futuro. Tudo no futuro. Se é tudo no futuro, e João foi, a gente vai ver posteriormente, né, em Apocalipse 11, pedido a ele para medir o santuário. Obviamente ele estava no fim dos dias, no tempo determinado, no dia do Senhor, digamos assim. Então o templo ele tem que ser reconstruído por todos esses detalhes, tá? Então qual que é o segundo erro? O segundo erro é achar que para o templo ser reconstruído ali em Jerusalém, o domo da rocha, que é aquele santuário islâmico, tem que ser derrubado, tem que ser destruído. Esse é o erro, porque se a gente esperar aquele santuário, não é mesquita, a mesquita que tem é a mesquita de Al-Aqsa, né? Que está do lado. O domo da rocha é um santuário, não é uma mesquita. Se a gente for esperar que o domo da rocha seja destruído, nós vamos ficar tempos e tempos em tempos, porque para destruir aquilo ali causa uma terceira guerra mundial, assim, aterrorizante, porque os muçulmanos não deixariam isso acontecer. Tudo bem que é o terceiro lugar mais importante para os muçulmanos, primeiro é Meca, depois é Medina, mas mesmo assim, o Domo da Rocha tem uma importância fenomenal para os muçulmanos, que é onde, segundo eles, o profeta Maomé subiu, foi arrebatado pelo anjo Gabriel e encontrou com outros profetas e tudo mais. Então, assim, não seria fácil derrubar aquele santuário islâmico. Tá? Então é um erro achar que aquele santuário islâmico, o Domo da Rocha, precisa ser derrubado para a construção do templo dos judeus. Não tem necessidade de ser destruído. Vou explicar durante esse vídeo por quê. Eu vou explicar durante esse vídeo por quê. Primeiro a gente tem que entender, vamos voltar lá, vamos do início. Né? A gente tem que entender onde foi a construção do templo, né, que Deus mandou a construir o templo na época do rei Davi, rei Salomão e tudo mais. Então vamos voltar lá em Crônicas, né? Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Tá, Rodrigo, mas beleza, qual que é a informação? A informação é aqui, ó, eira de Araúna. O que é uma eira? Vamos entender o que é uma eira. É uma área ampla e plana onde o joio pode ser separado do grão. Um trenó debulhador era arrastado em círculos, né, por um boi ou um burro. Agora, as melhores superfícies da eira eram de rocha plana e sólida, como um local visto em Israel chamado Der Samã. É interessante isso. E é claro que a eira nem sempre foi rocha sólida. E as escrituras não são explícitas nesse ponto, mas a visão judaica tradicional é que era um alicerce e eles o chamavam de pedra fundamental. Existe uma possível superfície da eira, né, de eira no monte do templo, mas apenas um. Existe uma possível superfície, apenas um, e é encontrado embaixo da cúpula dos espíritos. Aqui que está a informação valiosíssima. Embaixo, existe uma eira no monte do templo, que é o Monte Moriá, só que essa eira onde o templo judeu ele foi construído na época de Salomão, não está muito localizado no monte, no Domo da Rocha. Está localizado no Domo dos Espíritos, ou seja, na cúpula dos Espíritos. E aqui é que está
o X da questão. Por quê? O que é a cúpula dos espíritos? A cúpula dos espíritos é uma pequena cúpula de pedra com telhado de metal escuro, e ela fica no canto noroeste da plataforma perto do domo da rocha. Construída pelos otomanos no século XVI, também é conhecida como Qubat al-Ahvar. E abaixo da cúpula, essa cúpula dos espíritos, há uma superfície de pedra grande, plana e com marcas de buracos. E é interessante que é uma parte original do Monte Moriá. E esse é o local da eira de Araúna e do Santo dos Santos do templo. E vou explicar mais com detalhes porque que este é o local onde ficava o Santo dos Santos. Tá? Por exemplo, observe atentamente a superfície do chão. É surpreendentemente plano e seria um excelente candidato para uma eira. Na verdade, se alguém quisesse, poderia até mesmo debulhar os grãos hoje. E é bastante semelhante à superfície da eira de Der Samman. Impressionante. A pergunta é então, existem outras superfícies como essa no monte do templo? Bem, dentro do domo da rocha há outro pedaço de rocha, certo? Ele é chamado de Al-Sakra. É o único outro candidato conhecido como base de rocha para uma eira dentro do monte do templo de 36 acres. E embora tenha muitas evidências de ter sido cortado e modificado no passado, com base nas áreas remanescentes de superfície rochosas naturais e irregulares, eu diria que nunca foi plana. E se nunca foi plana, nunca foi uma eira. E se nunca foi eira, não pode marcar a localização do templo. Tá? Alguns argumentaram que essa área da rocha, né, da cúpula dos espíritos, de 3 metros de diâmetro, não é grande o suficiente para ser uma eira. Mas isso seria errado por dois aspectos. Primeiro que no livro de Juízes você vai ter Gideão, ele malhava os grãos no lagar. Tá? E você tem também prensas de 26, 7 pés são encontrados em todo Israel. Então debulhar grãos em uma área de 3 metros é possível, era certamente possível. E em segundo lugar, toda essa plataforma foi construída após a destruição do templo. E foi nivelado e construído em torno desta área plana de rocha. O alicerce ali foi cortado claramente para acomodar as pedras do pavimento. Nesse caso, a área plana teria sido ainda maior no passado. Portanto, essa área é ainda muito convincente à eira, o que nos leva ao próximo marco importante do templo. Essa, debaixo da cúpula dos espíritos, é arqueologicamente e historicamente falando, o lugar onde ficava o Santo dos Santos. Não é no domo da rocha, é na cúpula dos espíritos. E com essa informação sobre o chão dessa cúpula dos espíritos, inclusive tem uma lenda, né, até do povo islâmico mesmo, quando eles conquistaram ali aquele terreno ali, aquele pedaço, ali debaixo da cúpula dos espíritos tinha uma caverna, um buraco, onde ninguém sabia onde dava. E aí entrou uma pessoa lá para ver onde que dava esse buraco, essa pessoa desapareceu. Depois mandaram mais 11, as 11 também desapareceram. Então ficou a lenda, por isso chamava Cúpula dos Espíritos. Depois os muçulmanos fecharam ali, né, e colocaram ali aquele domo dos espíritos, né. Então você tem essa informação arqueologicamente, historicamente falando, da eira, da superfície plana, dessa lenda dos muçulmanos e tudo mais, da localização do Santo dos Santos ali debaixo da cúpula dos espíritos, ok? E qual que é a outra informação importante também que vai linkar com essa e aí que vai bater o martelo que ali era
o santo, ou é, né, era no caso, o Santo dos Santos. Tem a questão do portão dourado. Por quê? O portão dourado é indiscutivelmente o portão mais icônico de Jerusalém. É reconhecido por muçulmanos, judeus e cristãos como o portão messiânico. Para os judeus será o Messias de Israel. Para os cristãos é a porta da qual Jesus entrou no domingo de Ramos, e é onde ele entrará novamente em Jerusalém com poder e glória. Que nem está lá em Ezequiel capítulo 43, né, o profeta dizendo: então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Interessante que os muçulmanos também acreditam que esse portão tem um papel a cumprir nos últimos dias e que Jesus entrará novamente em Jerusalém por esse portão no dia do juízo. No entanto, como pode ser visto, ele foi emparedado em pedra para presumivelmente impedir que essa profecia se cumpra. Mas isso é exatamente o que foi predito lá em Ezequiel capítulo 44, versículo 1 e 2. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. É interessante isso. E de acordo com a tradição rabínica, inferência, né, direta das escrituras, o portão oriental externo do templo estava diretamente alinhado com o templo, conforme mostrado no modelo do templo do Museu de Israel em Jerusalém. Isso é interessante. Por quê? Vamos ler lá no comentário sobre Mishnah, né, o Berakhot 9.5, por Obadiah Bertenura. Vamos ler. O que a tradição rabínica e inferência direta das escrituras diz sobre o portão dourado e sobre o alinhamento com o santuário. Não se deve desrespeitar o portão leste, porque está em linha direta com o Santo dos Santos. Também diz: todos os portões estavam alinhados entre si. O portão oriental, o portão do Ezrat Nashim, ou seja, o pátio das mulheres, o portão do Ezrat Israel, pátio de Israel, a entrada do Ulam, sala de entrada, o santuário e o Santo dos Santos, nos dias do primeiro templo. Interessante também que nas escrituras falam que o portão leste ficava diretamente em frente ao templo. A gente sabe disso porque os portões olham diretamente para frente e também porque há medidas dadas entre os portões interno e externo no leste, que só pode acontecer se eles estiverem em linha reta um com o outro. A gente vai lá para Ezequiel capítulo 40, versículo 6, 7 e 19, que vai dizer: depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico de fronte do templo tinha 3 metros de extensão. A seguir ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Portanto, a maioria dos rabinos diz que o portão dourado não pode ser o portão leste, porque o portão não fica bem em frente ao Domo da Rocha, onde a maioria das pessoas acredita que o templo estava localizado, e que eu disse que é o segundo erro que eles cometem. E um erro grave, achar que o Santo dos Santos, que o templo dos judeus estava onde hoje é o Domo da Rocha. Não, arqueologicamente, historicamente, está errado essa afirmação. Está errado. Essa objeção, ela não é válida, ela não é válida. Particularmente,
quando consideramos o achado arqueológico que afirma que o único local antigo do monte do templo que poderia ser o antigo portão do leste ou portão Xuxã nos dias de Herodes é o portão dourado. E muito mais interessante de tudo isso, o alicerce sob a cúpula dos espíritos está diretamente alinhado com o portão dourado. De pé no monte do templo, olhando para o leste através do domo dos espíritos, é claro que você está em linha reta com o portão dourado. É fascinante. E também é facilmente visto de cima essa questão. O alinhamento entre o portão dourado e a cúpula dos espíritos, onde ficava ali o santo dos santos do templo de Jerusalém. E a probabilidade de alinhamento é a chance de alinhamento acidental, ou seja, a chance disso ter sido acidentalmente é 1 em 1426, ou 0,07%. Ou seja, 99,93% de chance de que o alinhamento não seja coincidência. 99,93% de chance de que o alicerce sob a cúpula dos espíritos seja a eira de Araúna e marque a posição do santo dos santos do templo. É fascinante isso. Nós pegamos o portão dourado ali no Monte das Oliveiras e nós, em linha reta, conseguimos olhar para onde era o Santo dos Santos, o templo dos judeus, o templo de Jerusalém. E esse portão nos indica, juntamente com as outras informações que eu acabei de dizer, arqueologicamente, historicamente, que o templo dos judeus ficava do lado, onde é hoje o Domo da Rocha. Não fica no Domo da Rocha, fica do lado. Fica do lado. É impressionante. Aqui, veja nessa imagem, que é um diagrama do templo em um quadrado de 500 côvados. Ali, o Domo dos Espíritos, onde está a seta branca, seria o Santo dos Santos. E esse retângulo é onde seria o templo. Então não tem a necessidade de destruir o Domo da Rocha para a construção do templo em Jerusalém dos judeus. Não tem a necessidade. E olha que interessante, lá em Apocalipse capítulo 11, que eu falei que a gente ia chegar nesse capítulo, o versículo 1 e o versículo 2 vai dizer: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então ele só mediu o santuário, ele não mediu o átrio em volta, porque vai estar com os gentios. Olha que interessante, essa informação bate direitinho. Mas aí você fala o seguinte: tá, Rodrigo, mas vamos lá. Os muçulmanos deixariam isso acontecer, mesmo se não tivesse que destruir o Domo da Rocha? É aí que entra a questão do anticristo, que o profeta Daniel falou do acordo de paz de 7 anos. Ali falou que vai pisar durante 42 meses, certo? Significa que quando o acordo de paz sair, e o anticristo ele tem que ser muçulmano para isso acontecer, porque não, eu vejo muita gente falando, não, o anticristo vai ser judeu. Mano, não tem lógica nenhuma, porque o acordo de paz ele tem que partir do lado islâmico, ele não tem que partir do lado judeu. Até porque durante a história, Israel está querendo paz. Tanto que em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel reconquistou Jerusalém, 10 dias depois Israel estava dando aquela parte do Monte do Templo para o povo muçulmano para falar, estamos em paz, vamos ficar em paz aqui tranquilo. Israel sempre está querendo a paz. Quem não quer a paz são os muçulmanos. Então tem que ser um anticristo muçulmano, um califa que tenha o respeito de toda a comunidade, de todo o povo islâmico, para que sigam ele nesse acordo de paz. Tendo este acordo de paz e não tendo que destruir o Domo da Rocha, você tem a construção do terceiro templo judeu em Jerusalém, do lado do Domo da Rocha, no lugar exato onde era o templo antigamente, com o Santo dos Santos
sendo ali onde é a cúpula dos espíritos. Sendo dessa maneira, não precisando destruir o Domo da Rocha, porque se precisasse destruir o Domo da Rocha, como muita gente acha, tampouco isso não aconteceria. O acordo de paz e coisa do tipo. Acho que mesmo com o acordo de paz isso não aconteceria. Agora, com essas informações arqueológicas históricas, você poder construir o templo sem ter que destruir o Domo da Rocha, isso pode estar próximo. O tempo pode estar próximo. Podemos estar chegando. Aí sim fica a possibilidade de estar próximo. Só falta o acordo de paz. Está tudo preparado para a reconstrução dos templos. Vou até falar das novilhas vermelhas que já chegaram em Israel, da maquete que tem do templo, de todas as coisas que tem para a reconstrução do templo. Só precisa do acordo de paz para que os muçulmanos deixem que do lado do Domo da Rocha seja reconstruído o templo de Jerusalém. Então talvez algum dia em breve uma visão como essa será vista por uma nova geração de peregrinos a Jerusalém. O templo reconstruído, alinhado com o portão dourado, veja bem, e do lado do Domo da Rocha. Essa visão pode estar acontecendo em breve, em breve, em breve. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe o like, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se não é inscrito. E ao longo do tempo aqui eu vou fazendo novos vídeos explicando cada detalhe sobre essas questões, ok? Reconstrução do templo em Jerusalém está próxima, porque não precisa destruir o Domo da Rocha, precisa apenas o surgimento do anticristo, que será muçulmano, terá um acordo de paz, e aí sim o templo será reconstruído do lado do Domo da Rocha, com todo mundo em paz durante 3 anos e meio. Nos outros 3 anos e meio a gente sabe o que vai acontecer, ok? Vamos que o estudo não pode parar.